O som dos motores cortou o silêncio da floresta amazônica como uma sentença de morte. Era o ano de 1963. O Brasil vivia os últimos suspiros da democracia antes do golpe militar que mudaria para sempre os rumos do país. Nas profundezas de Mato Grosso, onde a civilização ainda era apenas um sussurro distante, uma das maiores atrocidades da história brasileira estava prestes a ser cometida. Um crime tão brutal, tão sistemático, que durante décadas permaneceria enterrado sob camadas de silêncio, corrupção e impunidade. O paralelo 16 cortava o coração do Brasil como uma linha invisível de sangue. Era ali, naquela vastidão verde e inexplorada, que vivia o povo Cinta Larga, guerreiros ancestrais que há séculos protegiam suas terras sagradas contra invasores. Eles não sabiam que estavam prestes a enfrentar um inimigo diferente de tudo que já haviam conhecido. Um inimigo que atacaria dos céus. Imagine por um momento, você está em sua casa, rodeado pela família, vivendo da forma como seus ancestrais viveram por milhares de anos. De repente, o céu escurece. Não são nuvens de chuva, são máquinas de metal cuspindo fogo e morte. Em questão de minutos, tudo que você conhece, tudo que você ama, se transforma em cinzas e gritos de agonia. Era 1963. E o milagre econômico brasileiro estava apenas começando. O progresso tinha um preço, e alguém havia decidido que os Cinta Larga pagariam com suas vidas. Mas quem? E por quê? Essas perguntas ecoariam por décadas nos corredores do poder, nas redações de jornais e nas mentes de poucos corajosos que se atreveriam a investigar o impensável. A operação foi planejada com precisão militar. Aviões monomotores modificados, pilotos mercenários, bombas improvisadas e algo ainda mais sinistro, açúcar misturado com arsênio. Sim, você ouviu bem. Açúcar envenenado, distribuído como presente para uma população que jamais havia provado esse sabor doce da civilização. O resultado foi devastador, além de qualquer pesadelo. Mas esta não é apenas uma história sobre violência. É uma história sobre poder, ganância e a transformação de seres humanos em obstáculos descartáveis no caminho do progresso. É sobre como uma sociedade inteira pode fechar os olhos para o inominável quando há lucro em jogo. É sobre o preço que pagamos quando escolhemos o silêncio em vez da verdade. O que aconteceu naqueles dias sombrios de 1963, no Paralelo 16, não foi apenas um massacre. Foi um genocídio cuidadosamente orquestrado. Dezenas de homens, mulheres e crianças foram brutalmente assassinados por um único motivo. Eles estavam no caminho de interesses econômicos poderosos. Suas terras continham tesouros que faziam os olhos dos invasores brilharem mais forte que o ouro que tanto buscavam. Durante anos, os responsáveis caminharam livremente pelas ruas das cidades, alguns até recebendo honrarias e reconhecimento público. A verdade foi enterrada tão profundamente quanto as vítimas. Documentos desapareceram, testemunhas foram silenciadas e o caso foi arquivado como se fosse apenas mais um incidente na expansão da fronteira agrícola. Mas a verdade tem uma força própria. Como água que encontra seu caminho através da rocha mais dura, ela eventualmente emerge. E quando emergiu, revelou uma conspiração que ia muito além do que qualquer investigador havia imaginado. Revelou a existência de uma verdadeira máquina de extermínio operando no coração do Brasil, com ramificações que chegavam até os mais altos escalões do poder. Este é o caso mais sombrio da história recente brasileira. Uma história de traição, ganância e morte que foi deliberadamente apagada dos livros de história. Uma história que questiona tudo o que pensamos saber sobre progresso, civilização e humanidade. Os Cinta Larga chamavam suas terras de lugar onde nasce o sol. Ironicamente, foi ali que testemunharam o mais escuro eclipse da alma humana. Mas sua história não termina na tragédia.
Como fênix nascendo das cinzas, alguns sobreviveram para contar a verdade. E essa verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser conhecida. Porque se não aprendermos com os horrores do passado, estaremos condenados a repeti-los. E em algum lugar, neste exato momento, outras comunidades indefesas podem estar enfrentando o mesmo destino cruel que os Cinta Larga enfrentaram naquela fatídica década de 1960. Você está preparado para conhecer uma das verdades mais perturbadoras da história brasileira? Uma verdade que poderosos tentaram enterrar para sempre? Se essa história já te impactou, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar esta investigação chocante. Nos comentários me conte, até onde você acha que a sede de poder pode levar o ser humano? O primeiro som foi um zumbido distante, como se a própria floresta estivesse sussurrando segredos sombrios. Era uma manhã como qualquer outra na aldeia Cinta Larga. O sol filtrava através da copa densa das árvores, criando um mosaico de luz e sombra no chão da floresta. O aroma de lenha queimada misturava-se com o perfume doce das flores silvestres que desabrochavam pela trilha. Crianças brincavam próximas às ocas, suas vozes ecoando em harmonia com o canto dos pássaros matinais. As mulheres preparavam a mandioca para a refeição do dia, enquanto os homens afiavam suas flechas e planejavam a caçada. Ninguém poderia imaginar que aquela serenidade ancestral estava prestes a ser despedaçada por uma violência inimaginável. O zumbido cresceu. Primeiro tímido, depois insistente, até se tornar um rugido ensurdecedor que fez os pássaros alçarem voo em pânico. As crianças pararam suas brincadeiras e olharam para o céu com curiosidade inocente. Os adultos franziram as testas, inquietos. Esse som não pertencia à floresta. Então, eles apareceram. 3 aeronaves monomotoras cortaram o azul do céu matogrossense como abutres metálicos em busca de carniça. Voavam baixo, perigosamente baixo, suas hélices dilacerando o ar em rajadas violentas. O barulho era ensurdecedor, antinatural, como se o próprio inferno tivesse enviado seus demônios para aquele pedaço esquecido do mundo. Os Cinta Larga jamais haviam visto aviões. Para eles, aquelas máquinas voadoras eram criaturas sobrenaturais, talvez espíritos furiosos dos céus. Alguns caíram de joelhos em terror sagrado. Outros correram para se esconder nas ocas. As mães puxaram suas crianças para junto do peito, sussurrando orações ancestrais enquanto observavam aqueles pássaros de ferro circulando sobre suas cabeças, como predadores escolhendo suas presas. Mas não havia nada de sagrado no que estava prestes a acontecer. O primeiro piloto inclinou a aeronave e fez um mergulho suicida em direção à aldeia. Suas mãos enluvadas seguravam não oferendas dos deuses, mas instrumentos de morte, bombas improvisadas, feitas de dinamite amarrada a latas vazias. O segundo avião seguiu a mesma trajetória mortal. O terceiro esperava sua vez, voando em círculos baixos como um urubu faminto. O inferno desabou sobre a terra. As primeiras explosões transformaram a manhã pacífica em um pesadelo de fogo e fumaça. Onde antes havia ocas de palha e famílias reunidas, agora se erguiam colunas negras de fumaça tóxica. O cheiro acre da pólvora misturou-se com o odor nauseante de carne queimada. Os gritos de terror ecoaram pela floresta, um lamento que faria até os animais mais selvagens recuarem em horror. Mas os atacantes não se contentaram apenas com bombas. Enquanto os Cinta Larga corriam em pânico, tentando encontrar abrigo entre as árvores, os pilotos abriram fogo com metralhadoras modificadas. Rajadas de balas varreram a clareira como chuva de metal, ceifando vidas com a eficiência fria de uma máquina de moer carne. Homens que corriam para proteger suas famílias foram derrubados pelas costas. Mulheres que tentavam carregar seus filhos desabaram no chão vermelho de sangue.
Crianças que brincavam minutos antes agora jaziam imóveis entre os destroços de seu mundo perdido. E então veio o açúcar. Quando as explosões cessaram e o silêncio mortal tomou conta da clareira destruída, os aviões retornaram para uma última passagem. Desta vez, não traziam bombas ou balas. Traziam sacos de açúcar branco como a neve, doce como a inocência perdida, mortal como o próprio demônio. Os pilotos despejaram o conteúdo sobre os sobreviventes feridos que se arrastavam entre os escombros, gritando de dor e confusão. Os cinta-larga jamais haviam provado açúcar. Para eles, aqueles cristais brancos pareciam um presente dos céus, talvez uma oferenda de paz dos espíritos aéreos furiosos. Com suas últimas forças, os moribundos levaram punhados daquela substância doce à boca, esperando encontrar alívio para sua agonia. Encontraram apenas a morte. O açúcar estava misturado com arsênio puro. Cada grão doce carregava uma dose letal do veneno mais eficiente conhecido pelo homem. Em questão de minutos, os poucos que haviam sobrevivido ao bombardeio começaram a convulsionar. Espuma brotava de suas bocas, seus olhos se reviravam, seus corpos contorciam-se em agonia final. A morte chegou disfarçada de misericórdia. Quando o sol se pôs naquela tarde amaldiçoada, onde antes existia uma comunidade próspera, agora havia apenas silêncio e desolação. Corpos carbonizados espalhados entre as ruínas das ocas. Fumaça ainda subindo das cinzas. O cheiro de morte impregnando cada folha, cada flor, cada gota de orvalho que cairia nas manhãs seguintes. Os animais da floresta fugiram. Os pássaros não voltaram a cantar naquela região por semanas. Até mesmo os insetos pareciam evitar aquele local amaldiçoado, como se a própria natureza reconhecesse que algo profano havia acontecido ali. E o mais aterrorizante de tudo, aquela não foi uma ação isolada. Era apenas o primeiro capítulo de uma campanha de extermínio sistemático que se espalharia por toda a região. Uma campanha planejada, financiada e executada por homens que caminhavam livremente pelas cidades, que eram respeitados na sociedade, que dormiam tranquilos em suas camas, enquanto os gritos dos cinta-larga ecoavam pela eternidade. Como os seres humanos puderam planejar e executar tamanha barbárie contra pessoas inocentes? Que tipo de monstro se esconde por trás da máscara da civilização? Seu nome era Iracema, mas depois daquele dia, ela se tornou apenas uma sombra, caminhando entre os vivos. 3 dias haviam se passado desde o inferno desceu dos céus. 3 dias desde que o mundo do cinta-larga foi reduzido a cinzas e sangue. 3 dias desde que Iracema perdeu seus 2 filhos pequenos, Calapalô, de apenas 8 anos, e sua filha Yara, que completaria 5 anos na próxima lua cheia. Ela os encontrou abraçados debaixo dos destroços de sua oca, seus pequenos corpos protegendo um ao outro até o último suspiro. As mãos ainda seguravam punhados daquele açúcar doce e mortal que havia selado seus destinos. Iracema segurou seus filhos mortos contra o peito e uivou uma dor que ecoou por toda a floresta. Um som que não era mais humano, mas algo primordial, ancestral, a própria essência do sofrimento maternal. Mas Iracema não estava sozinha em sua agonia. Carim, guerreiro respeitado da tribo, perdera sua esposa e seus 3 irmãos. Suas mãos tremiam enquanto ele escavava covas rasas na terra vermelha, sussurrando orações de morte que aprendera com seu avô xamã, morto também no massacre. Cada punhado de terra que jogava sobre os corpos era como enterrar um pedaço de sua própria alma. Os poucos sobreviventes, talvez 15 de uma comunidade que antes contava com mais de 60 pessoas, vagavam pela clareira destruída como fantasmas perdidos. Alguns tinham ferimentos graves, queimaduras que supuravam e se infectavam sem cuidados médicos. Outros carregavam feridas invisíveis, traumas que os faziam despertar gritando no meio da noite, revivendo eternamente aqueles momentos de horror.
Mas foi Iracema quem se tornou o símbolo da resistência cinta larga. 2 semanas após o massacre, ela começou a caminhar. Primeiro, seguiu as trilhas antigas que levavam a outras aldeias da região, procurando por parentes que pudessem ter sobrevivido a outros ataques. O que encontrou foi ainda mais devastação. Aldeias inteiras dizimadas. Rios contaminados com corpos em decomposição. A floresta que antes pulsava com vida, agora exalava o cheiro doce e enjoativo da morte. Mas Iracema não parou de caminhar. Ela chegou ao primeiro posto da FUNAI 3 meses depois, seus pés descalços sangrando, seu corpo esquelético coberto apenas por trapos. Falava um português quebrado que havia aprendido com missionários anos antes, e suas palavras eram como facas cortando o silêncio constrangido dos funcionários públicos. Homens do céu mataram meus filhos. Ela repetia incansavelmente. Homens do céu com açúcar de morte. Vocês sabem quem são. Vocês sabem onde estão. O funcionário da FUNAI, um homem de meia idade chamado João Santos, inicialmente tentou tratá-la como mais uma indígena confusa, relatando conflitos tribais. Mas havia algo nos olhos de Iracema, uma determinação férrea que o fez perceber que ela não partiria sem respostas. Ele fez algumas anotações em um formulário oficial e prometeu investigar o caso. Era mentira e ambos sabiam disso. Durante 6 meses, Iracema acampou do lado de fora do posto da FUNAI. Dormia no chão duro, alimentava-se de raízes e frutas que encontrava na mata próxima, e todas as manhãs batia na porta do escritório repetindo as mesmas palavras. Homens do céu mataram meus filhos. Cadê a justiça? Os funcionários começaram a evitá-la. Chegavam mais cedo, saíam mais tarde, usavam a porta dos fundos. Mas Iracema sempre os encontrava. Sua persistência era sobrenatural, como se os espíritos de seus filhos mortos a guiassem diretamente até aqueles que poderiam ajudar, mas escolhiam não ajudar. A situação se tornou tão constrangedora que João Santos finalmente contatou as autoridades policiais em Cuiabá. Precisava que alguém removesse aquela índia problemática. Mas quando os policiais chegaram, algo extraordinário aconteceu. Iracema não fugiu nem se escondeu. Em vez disso, ela se dirigiu diretamente ao delegado e, em seu português limitado, mas firme, contou toda a história. O delegado Antônio Müller era um homem pragmático. Havia visto muitas coisas durante seus 15 anos de carreira policial, mas nunca havia ouvido um relato tão detalhado sobre ataques aéreos contra indígenas. Inicialmente cético, ele decidiu investigar superficialmente o caso, se não por justiça, pelo menos para silenciar aquela mulher insistente. O que ele descobriu o deixou petrificado. Existiam documentos, relatórios militares mencionando operações de pacificação na região do Paralelo 16, registros de voos de aeronaves particulares em datas que coincidiam exatamente com os relatos de Iracema. Mais assustador ainda, havia outros sobreviventes espalhados por diferentes postos da FUNAI, contando histórias idênticas sobre ataques aéreos e açúcar envenenado. Mas quando Müller tentou aprofundar a investigação, as portas começaram a se fechar. Seus superiores o chamaram para conversas privadas. Documentos começaram a desaparecer misteriosamente. Testemunhas se recusavam a falar ou simplesmente sumiam. Uma pressão invisível, mas palpável, começou a se formar ao redor do caso, como uma nuvem de tempestade carregada de ameaças não verbalizadas. E Iracema, ela continuava sua vigília silenciosa. Todos os dias ela se postava em frente à delegacia, depois em frente ao fórum, depois em frente à prefeitura. Sua presença se tornou uma acusação viva, um lembrete constante de que a justiça estava sendo negada. Os poderosos da cidade começaram a desviar o olhar quando passavam por ela. Alguns sussurravam que ela estava amaldiçoada, que trazia azar para quem cruzasse seu caminho. Talvez estivessem certos. Até onde você iria para encontrar os assassinos de seus filhos?
Iracema perguntou certa vez ao delegado Müller, seus olhos negros fixos nos dele como duas brasas ardentes. Até onde uma mãe deve ir quando a própria justiça se torna cúmplice do crime? A pergunta ecoou na mente de Müller por semanas, e a verdade perturbadora era que ele não sabia a resposta. Porque estava começando a perceber que os responsáveis pelo massacre não eram criminosos comuns escondidos nas sombras. Eram pessoas influentes, protegidas por uma rede de cumplicidade que se estendia até os mais altos níveis do poder. Que força sobrenatural possui uma mãe em busca de justiça? E o que acontece quando essa força colide com um sistema projetado para proteger os culpados? Compartilhe este vídeo para que a história de Iracema não seja esquecida. A luta por justiça muitas vezes começa com uma única voz corajosa que se recusa a permanecer em silêncio. Em uma cidade pequena, os segredos não se escondem. Eles se vestem de domingo e vão à missa. Juína era uma cidade que crescia à sombra da ambição. Nos anos 1960, essa pequena população de Mato Grosso vivia o sonho dourado do progresso. Madeireiras chegando com suas máquinas barulhentas, fazendeiros expandindo suas terras, garimpeiros sussurrando sobre diamantes escondidos nas entranhas da terra. Era o paraíso dos desbravadores, o Eldorado dos corajosos que se atreviam a desbravar o interior selvagem do Brasil. Mas todo paraíso tem suas serpentes. E na cantina do João Batista, onde os homens se reuniam após o trabalho para beber cachaça e contar mentiras sobre suas conquistas, as serpentes se revelavam em conversas sussurradas e olhares cúmplices. Os índios estão atrapalhando o progresso, dizia Coronel Miranda, um fazendeiro que chegara à região 5 anos antes com mais ambição que dinheiro. Suas terras faziam fronteira com o território Cinta Larga, e ele não escondia sua irritação com a presença indígena. É terra boa demais para ficar nas mãos de selvagens. Os outros homens ao redor da mesa balançavam as cabeças em concordância silenciosa. Havia seu Antônio, dono da madeireira mais próspera da região, Dr. Campos, o único médico da cidade, e José Pereira, piloto de aeronaves que fazia transporte de carga entre as fazendas isoladas. Todos respeitáveis cidadãos de Juína, todos com interesses na expansão das fronteiras civilizadas. E todos eles sabiam exatamente o que havia acontecido no Paralelo 16. A primeira vez que alguém mencionou os ataques aéreos foi numa quinta-feira chuvosa, 2 semanas após o massacre. José Pereira estava mais bêbado que o normal e começou a gaguejar sobre aviões e bombas. Os outros homens rapidamente mudaram de assunto, mas algo havia sido revelado. Uma rachadura na parede de silêncio que protegia os segredos da comunidade. Porque, veja bem, em uma cidade pequena como Juína, era impossível esconder 3 aviões saindo e voltando da mesma pista de pouso em um único dia. Era impossível que ninguém notasse o cheiro de pólvora grudado nas roupas dos pilotos. Era impossível que as esposas não percebessem os maridos chegando em casa com olhares estranhos e mãos que tremiam ao segurar o copo de cachaça. Mas o que era possível, e aconteceu, foi um pacto coletivo de ignorância voluntária. Maria da Conceição, esposa de José Pereira, sabia que seu marido estava envolvido em algo terrível. Ela havia encontrado roupas queimadas no quintal. Havia sentido o cheiro de sangue no cabelo dele. Havia notado como ele acordava gritando durante as madrugadas seguintes aos voos misteriosos. Mas quando as vizinhas perguntavam sobre o comportamento estranho do marido, Maria apenas sorria e murmurava algo sobre trabalho difícil e pressões da profissão.
Na igreja, o padre Sebastião notou como seus paroquianos mais influentes começaram a confessar pecados vagos e inespecíficos. Homens que normalmente confessavam pequenas trapaças nos negócios ou olhares cobiçosos para mulheres alheias, agora sussurravam sobre coisas terríveis e necessidades do progresso. O padre, um homem sábio que entendia os dilemas morais de uma sociedade em transformação, oferecia absolvições condicionais e conselhos sobre arrependimento sincero, mas nunca fez perguntas específicas. Nunca investigou além do necessário, porque ele também sabia que sua igreja havia sido construída com doações generosas dos mesmos homens que agora buscavam perdão divino para pecados inomináveis. A divisão social em Juína tornou-se ainda mais pronunciada após o massacre. De um lado estavam os progressistas, fazendeiros, madeireiros, comerciantes prósperos que viam a eliminação da presença indígena como um mal necessário para o desenvolvimento da região. Eles se reuniam no clube social recém-construído, planejavam melhorias para a cidade, falavam sobre escolas e hospitais que seriam construídos com a riqueza extraída das terras liberadas. Do outro lado estavam os sentimentalistas, pequenos comerciantes, professores, alguns funcionários públicos que sussurravam suas preocupações sobre boatos de violência contra os índios. Eles se encontravam discretamente na casa da professora Dona Helena, uma senhora idosa que havia dedicado sua vida à educação e mantinha uma visão mais humanitária do progresso. Mas até mesmo entre os sentimentalistas, havia uma hesitação em ir além de conversas preocupadas e especulações discretas, porque todos sabiam que questionar muito profundamente os métodos usados para pacificar a região poderia resultar em consequências perigosas para quem fizesse perguntas demais. O medo se espalhou pela cidade como uma doença silenciosa. Não era um medo explícito, verbalizado em ameaças diretas. Era algo mais sutil e, por isso mesmo, mais eficaz. O medo de se tornar um pária social, de perder negócios, de ser excluído dos círculos de poder que controlavam o futuro de Juína. Quando o delegado Müller começou sua investigação tímida sobre os relatos de Iracema, a reação da comunidade foi reveladora. Os progressistas o tratavam com frieza educada, cancelando convites sociais e diminuindo a cordialidade nos encontros casuais. Os sentimentalistas ofereciam apoio verbal, mas nenhuma evidência concreta que pudesse comprometê-los. E então, havia aqueles que conheciam a verdade completa, os verdadeiros arquitetos do massacre. Eles continuavam suas vidas normalmente. Coronel Miranda expandiu suas terras exatamente sobre o território onde antes ficava a aldeia Cinta Larga bombardeada. Seu Antônio da Madeireira assinou contratos lucrativos para a exploração das áreas liberadas. Dr. Campos tratou discretamente de algumas queimaduras e ferimentos em pilotos que alegaram acidentes de trabalho. José Pereira comprou uma casa nova no centro da cidade e enviou os filhos para estudar na capital. Todos prosperaram, todos foram respeitados, todos dormiram tranquilos em suas camas confortáveis. E quando visitantes de fora perguntavam sobre os índios da região, a resposta padrão era sempre a mesma. Ah, eles se mudaram para longe, quiseram viver mais isolados. Você sabe como são os índios, não gostam muito do progresso. Era uma mentira coletiva tão bem ensaiada que muitos chegaram a acreditar nela. A mente humana tem uma capacidade impressionante de reescrever a história quando a verdade se torna inconveniente demais para ser suportada. Mas a verdade tem uma forma peculiar de vazar através das rachaduras da mentira. Nas noites de vento forte, quando as árvores balançavam e gemiam como fantasmas inquietos, alguns moradores de Juína juravam ouvir gritos distantes vindo da direção do paralelo 16. Eram apenas galhos se esfregando, insistiam os céticos, ou talvez animais noturnos em seus rituais selvagens.
Mas os mais velhos, aqueles que conheciam os sons ancestrais da floresta, balançavam as cabeças tristemente. Eles sabiam que alguns gritos ecoam para além da morte, que certas injustiças deixam cicatrizes na própria atmosfera do lugar onde foram cometidas. Como uma comunidade inteira pode se tornar cúmplice de um genocídio? Que tipo de paralisia moral permite que pessoas comuns se transformem em guardiões de segredos monstruosos? A morte tem um cheiro peculiar, doce como mel podre misturado com ferro enferrujado. Quando o antropólogo Dr. Eduardo Ribeiro finalmente conseguiu autorização para investigar os relatos sobre ataques ao Cinta Larga, 3 meses haviam se passado desde o massacre. 3 meses de chuvas tropicais, sol escaldante e a implacável ação do tempo tentando apagar as evidências do impensável. Mas algumas marcas são profundas demais para serem eliminadas pela natureza. O helicóptero da FUNAI sobrevoou a região do Paralelo 16 durante 20 minutos antes de localizar o que restara da aldeia. Do alto, a clareira parecia uma ferida aberta no coração verde da floresta. Um círculo irregular de terra escura onde deveria haver vida pulsante. Dr. Ribeiro sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando percebeu que não havia um único pássaro voando sobre aquela área maldita. Nem mesmo os urubus se aproximavam daquele lugar. O pouso foi difícil. O piloto, um homem experiente que conhecia cada centímetro da Amazônia, confessou mais tarde que suas mãos tremeram nos controles durante toda a descida. Havia algo profundamente perturbador naquela paisagem, uma ausência que ia além da simples destruição física. Era como se a própria essência vital do lugar tivesse sido sugada por uma força maligna. Dr. Ribeiro desceu do helicóptero acompanhado por 2 assistentes, o jovem arqueólogo Carlos Mendes e a fotógrafa forense Ana Paula Santos. Todos os 3 eram profissionais experientes, acostumados a investigar cenas de conflitos violentos entre colonos e indígenas. Mas nada os havia preparado para o que encontraram no Paralelo 16. A primeira coisa que notaram foi o silêncio absoluto. Nem o zumbido de insetos, nem o farfalhar de pequenos animais entre as folhas secas. A floresta ao redor da clareira parecia morta, como se até mesmo os organismos mais primitivos tivessem fugido em terror do que presenciaram naquele local amaldiçoado. As evidências da destruição eram avassaladoras e perturbadoras em sua precisão letal. Crateras de explosões pontuavam o solo em um padrão que revelava planejamento militar. Não eram buracos aleatórios causados por conflitos tribais ou ataques improvisados de poceiros. Eram impactos precisos, calculados para causar máxima devastação em um espaço mínimo. Dr. Ribeiro mediu as crateras com instrumentos de precisão. Todas tinham entre 1,5 e 2 metros de diâmetro, profundidade uniforme de 60 centímetros, bordas cravejadas com fragmentos metálicos que brilhavam sob a luz do sol como dentes de metal. Bombas improvisadas com estilhaços, murmurou Carlos, examinando os fragmentos com uma lupa. Dinamite comercial amarrada a latas com pregos e parafusos. Artesanal, mas extremamente eficaz para causar o máximo de danos a alvos humanos. Mas eram os detalhes menores que revelavam a verdadeira natureza diabólica do ataque. Ana Paula fotografou sistematicamente cada centímetro da cena, documentando evidências que pareciam saídas de um pesadelo surrealista. Havia pegadas de botas militares impressas no barro seco, não de indígenas ou poceiros, mas de alguém usando calçados industriais caros. Mais estranho ainda, as pegadas formavam um padrão circular ao redor da área central da aldeia, como se alguém tivesse caminhado metodicamente pelo local após o bombardeio, inspecionando os resultados de seu trabalho. E então eles encontraram o açúcar. Cristais brancos ainda cintilavam entre as folhas mortas, grudados em galhos de árvores,
espalhados em pequenas poças que a chuva não conseguira dissolver completamente. Doutor Ribeiro coletou amostras em frascos estéreis, mas já suspeitava do que a análise laboratorial revelaria. O cheiro doce, misturado com um aroma químico acre, era inconfundível para quem conhecia os efeitos do arsênio. Mas a distribuição do açúcar contava uma história ainda mais sinistra. Não estava espalhado aleatoriamente, como seria esperado se tivesse sido despejado de aeronaves em movimento. Em vez disso, concentrava-se em pontos específicos, próximo aos destroços das ocas principais, ao redor de uma fonte de água natural, junto aos caminhos que os sobreviventes teriam usado para fugir da zona de bombardeio. Alguém havia estudado os hábitos do cinta larga, conhecia seus padrões de movimento, seus locais de refúgio. Alguém havia transformado o instinto de sobrevivência dos índios em uma armadilha mortal. Carlos encontrou algo ainda mais perturbador: restos de roupas que claramente não pertenciam ao cinta larga. Fragmentos de tecido sintético, botões de metal com inscrições industriais, pedaços de couro que pareciam ter vindo de botas ou cintos, como se pessoas de fora tivessem estado presentes durante o massacre, não apenas como atacantes distantes, mas como observadores terrestres documentando a eficácia de seu trabalho. A análise balística dos fragmentos metálicos encontrados nas árvores ao redor da clareira revelou outro aspecto aterrorizante do ataque. As munições não eram padrão militar brasileiro. Eram projéteis de procedência estrangeira, possivelmente americanos ou europeus, do tipo usado em operações paramilitares. Isso significava que alguém havia importado especificamente armamento militar para executar aquele massacre. Mas foi Ana Paula quem fez a descoberta mais chocante. Enquanto documentava as crateras de explosão, ela notou algo que não deveria estar ali: marcas de pneus. Não de carroças ou veículos improvisados que eventualmente poderiam ter chegado àquela região remota, mas rastros deixados por pneus industriais do tipo usado em caminhões pesados ou veículos militares. As marcas levavam da clareira principal até uma área mais elevada, aproximadamente 500 metros a nordeste. Seguindo os rastros, a equipe descobriu uma segunda cena de crime que nenhum relatório oficial jamais mencionaria. Era um acampamento temporário, cuidadosamente camuflado entre as árvores mais altas. Restos de barracas militares, latas de combustível vazias, equipamentos de comunicação quebrados e queimados. Mas o mais perturbador eram as marcas no chão. Um círculo perfeito de cadeiras dobráveis ao redor de uma fogueira apagada. Como se um grupo de pessoas tivesse se reunido ali para observar, para assistir ao massacre como se fosse um espetáculo. Dr. Ribeiro sentiu suas pernas fraquejarem quando compreendeu a implicação completa daquela descoberta. O ataque ao cinta larga não havia sido apenas um extermínio brutal, motivado por ganância territorial. Havia sido uma demonstração, um teste, uma apresentação ao vivo da eficácia de novos métodos de pacificação indígena para uma plateia seleta de investidores e autoridades. Os cinta larga não haviam sido apenas assassinados, haviam sido transformados em cobaias humanas numa experiência de genocídio científico. Carlos encontrou a evidência final que confirmaria essa teoria aterrorizante. Um caderno militar parcialmente queimado, com anotações precisas sobre horários, coordenadas geográficas, tipos de munição utilizados e, mais sinistro de tudo, avaliações sobre a eficácia de diferentes métodos de extermínio. Era um relatório técnico sobre assassinato em massa, escrito com a frieza clínica de um manual de instruções. Como seres humanos podem transformar genocídio em ciência? Que tipo de monstro documenta metodicamente a morte de inocentes como se fosse um experimento de laboratório? A verdade é como ouro. Quanto mais gente procura, mais profundo alguém tenta enterrá-la. 6 meses após o massacre,
O delegado Antônio Müller tinha uma mesa repleta de relatórios contraditórios, depoimentos que não se encaixavam e suspeitos que pareciam evaporar como fumaça, sempre que a investigação se aproximava deles. Para cada evidência sólida que encontrava, surgiam 3 pistas falsas projetadas para confundir, desviar e, eventualmente, enterrar a verdade. A primeira grande farsa veio embrulhada em papel oficial do Ministério do Interior. Um documento chegou à delegacia de Cuiabá, alegando que os ataques no Paralelo 16 haviam sido resultado de conflitos entre tribos rivais. Os próprios Cinta Larga, contra um grupo hostil de índios Suruí que disputavam território de caça. O relatório era impressionantemente detalhado, com mapas antropológicos, análises de padrões tribais e até mesmo supostos depoimentos de sobreviventes que confirmavam a versão de guerra tribal. Müller leu o documento 3 vezes antes de perceber que algo estava profundamente errado. Os supostos depoimentos mencionavam detalhes sobre armamento tribal que não correspondiam ao que ele havia visto na cena do crime. Mais importante, um antropólogo mencionado como fonte principal no relatório havia morrido 2 anos antes em um acidente de carro na Bahia. O documento era uma falsificação elaborada, mas vinha carimbado com selos oficiais e assinado por autoridades que definitivamente existiam. Alguém com acesso aos mais altos níveis do governo estava ativamente sabotando a investigação. A segunda pista falsa foi ainda mais insidiosa. Um homem apareceu na delegacia se identificando como Joaquim Silva, ex-piloto da Força Aérea que alegava ter informações cruciais sobre os ataques aéreos. Disse que conhecia os verdadeiros responsáveis, um grupo de narcotraficantes colombianos que estavam usando o território brasileiro para estabelecer rotas de drogas e que haviam eliminado Cinta Larga porque os índios eram testemunhas inconvenientes de suas operações. A história era plausível o suficiente para ser levada a sério. Silva tinha conhecimento técnico sobre aviação, sabia detalhes sobre os tipos de aeronaves que poderiam ter sido usadas no ataque e até mesmo forneceu nomes de supostos traficantes colombianos que operavam na região. Müller gastou 3 meses investigando essa pista, contatou autoridades internacionais, cruzou dados com a Polícia Federal, até mesmo coordenou com agentes antidrogas. O que descobriu foi frustrante e revelador. Joaquim Silva não existia. Sua documentação era falsa, sua suposta história militar era inventada e os traficantes colombianos que ele havia mencionado eram personagens fictícios criados com suficiente verossimilhança para desperdiçar meses de trabalho investigativo. Mas quem teria recursos para criar uma identidade falsa tão elaborada? Quem teria acesso a documentos militares convincentes o suficiente para enganar até mesmo um delegado experiente? A resposta era tão óbvia quanto aterrorizante. Alguém dentro do próprio sistema. A terceira armadilha foi a mais cruel de todas. Uma mulher indígena apareceu no posto da FUNAI, alegando ser sobrevivente do massacre, mas com uma versão completamente diferente dos eventos. Segundo ela, que se identificava como Yara, ironicamente o mesmo nome da filha morta de Iracema, os ataques haviam sido realizados por garimpeiros locais, usando equipamentos rudimentares. Não aviões, mas explosivos terrestres colocados estrategicamente ao redor da aldeia. Sua versão contradizia todos os relatórios anteriores, mas era contada com detalhes emocionalmente convincentes. Ela chorava no momento certo, sabia nomes específicos de membros da tribo e até mesmo mostrava cicatrizes que alegava ter recebido durante o ataque. O mais perverso era que essa mulher foi apresentada à verdadeira Iracema como uma companheira de sofrimento que poderia apoiar sua versão dos fatos. O encontro foi devastador.
Iracema, já fragilizada pelos meses de luta por justiça, ficou confusa e começou a duvidar de suas próprias memórias. Se outra sobrevivente contava uma história diferente, talvez ela estivesse errada sobre os aviões. Talvez seu trauma tivesse distorcido sua percepção dos eventos. Levou 2 semanas para que um funcionário mais atento da FUNAI descobrisse que a falsa Yara era, na verdade, uma mulher chamada Rosa, de uma tribo completamente diferente, que havia sido paga por pessoas não identificadas para contar aquela história. Quando confrontada, ela confessou entre lágrimas que precisava do dinheiro para comprar remédios para seu filho doente e que as pessoas que a contrataram haviam prometido que ninguém seria prejudicado. Ela estava apenas ajudando a esclarecer mal-entendidos. Mas o dano estava feito. Iracema nunca mais falou com a mesma convicção de antes. A semente da dúvida havia sido plantada em sua mente, e isso foi exatamente o que os verdadeiros culpados queriam conseguir. Enquanto isso, as pistas reais começaram a desaparecer sistematicamente. O caderno militar encontrado por Dr. Ribeiro na cena do crime sumiu do laboratório forense antes que pudesse ser completamente analisado. Os funcionários alegaram um acidente durante o processo de catalogação. O documento teria sido acidentalmente incinerado, junto com outros materiais descartáveis. As fotografias tiradas por Ana Paula Santos foram perdidas durante uma transferência de arquivo entre departamentos. Cópias que ela mantinha em casa foram roubadas durante um assalto que, curiosamente, não levou nenhum item de valor além dos negativos das fotos da investigação. Os fragmentos de munição estrangeira coletados na floresta foram enviados para análise balística em Brasília e nunca mais retornaram. O laboratório alegou nunca ter recebido o material, embora existissem protocolos assinados confirmando a entrega. Uma por uma, as evidências físicas do massacre desapareceram, como se tivessem sido devoradas por uma máquina invisível projetada especificamente para apagar crimes convenientes. Dr. Ribeiro tentou republicar suas descobertas em revistas científicas, mas encontrou resistência inexplicável. Editores que inicialmente demonstraram interesse subitamente mudavam de opinião. Alguns alegavam problemas de orçamento, outros mencionavam questões políticas sensíveis. Um editor foi brutalmente honesto. Eduardo, você está mexendo com coisas que pessoas muito poderosas querem manter enterradas. Por sua própria segurança, talvez seja melhor focar em outros projetos. As testemunhas começaram a mudar de ideia sobre o que haviam visto ou ouvido. Funcionários da FUNAI, que inicialmente apoiaram a investigação, foram transferidos para postos distantes ou simplesmente pediram demissão alegando pressões pessoais. O próprio Dr. Ribeiro recebeu uma proposta de trabalho extremamente lucrativa para liderar um projeto arqueológico na Argentina, uma oportunidade que, coincidentemente, exigiria sua ausência do Brasil por pelo menos 2 anos. O cerco estava se fechando ao redor de todos que buscavam a verdade. Quando Müller finalmente compreendeu a extensão da conspiração que enfrentava, já era tarde demais. Seus superiores o chamaram para uma reunião confidencial, onde foi informado de que o caso do Paralelo 16 seria oficialmente classificado como conflito tribal resolvido e arquivado permanentemente. Delegado, disse o superintendente regional, um homem cujos olhos pareciam feitos de gelo. Às vezes a justiça precisa ser pragmática. Continuar esta investigação só causará mais sofrimento para todos os envolvidos, incluindo você. Não era uma sugestão. Era uma ameaça elegantemente formulada. Como se pode combater inimigos que controlam até mesmo os instrumentos da justiça? Que esperança resta quando o próprio sistema criado para proteger os inocentes se torna cúmplice dos culpados? Existem casos que te investigam de volta.
Te perseguem pelos corredores da mente até que não há mais diferença entre o investigador e o investigado. Delegado Antônio Müller nunca havia sido um homem obsessivo. Durante seus 15 anos de carreira policial, ele seguira um padrão profissional simples. Investigava casos até onde as evidências levavam, cumpria seu dever com competência e, ao final do expediente, voltava para casa, para sua esposa Carmen e seus 2 filhos pequenos. Era um homem equilibrado, metodicamente eficiente, que acreditava na justiça como uma engrenagem previsível da sociedade civilizada. Mas o Paralelo 16 mudou isso para sempre. Mesmo após o arquivamento oficial do caso, Müller não conseguia parar de pensar nas crateras perfeitamente calculadas, no açúcar envenenado distribuído com precisão cirúrgica, nos olhos desesperados de Iracema, implorando por uma justiça que o sistema se recusava a conceder. O que começou como uma investigação profissional havia se transformado em algo muito mais perigoso, uma cruzada pessoal. Suas noites se tornaram uma sequência de pesadelos recorrentes. Ele via aviões sobrevoando sua própria casa, despejando açúcar doce sobre sua família. Acordava em suor frio, as mãos tremendo, o coração disparado. Carmen notou as mudanças quase imediatamente, como ele passou a evitar açúcar no café, como se sobressaltava com o som de aviões distantes, como seus olhos adquiriram uma expressão distante e assombrada. Antônio, você precisa esquecer esse caso. Ela sussurrava nas madrugadas em que o encontrava acordado, rabiscando anotações incompreensíveis sobre coordenadas geográficas e listas de suspeitos. Você já fez tudo o que podia. Algumas injustiças não podem ser corrigidas, mas Müller não conseguia esquecer. Na verdade, quanto mais tentava se distanciar do caso, mais ele o consumia. Secretamente, ele começou a investigar por conta própria. Usava seus fins de semana para viajar discretamente até a região do massacre, conversava com moradores locais que não haviam sido oficialmente entrevistados, coletava fragmentos de evidências que as investigações anteriores haviam perdido ou ignorado. Gastava seu próprio dinheiro em combustível, hospedagem em hotéis baratos, suborno de informantes. Carmen descobriu quando encontrou os recibos escondidos em uma gaveta de seu escritório doméstico. Mais de 3.000 cruzeiros, quase um mês de salário, gastos em uma investigação que oficialmente não existia mais. Você está enlouquecendo, ela disse, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Está destruindo nossa família por causa de pessoas que já morreram há anos. A acusação atingiu Müller como um soco no estômago, porque parte dela era verdade. Ele estava se perdendo no labirinto sombrio de sua própria obsessão. Havia perdido 15 quilos nos últimos meses. Seu cabelo começara a embranquecer precocemente e sua relação com os filhos se tornara distante e mecânica. Mas como explicar para Carmen que não se tratava apenas de pessoas mortas há anos? Como explicar que havia descoberto algo tão monstruoso que sua consciência não permitiria que ele simplesmente arquivasse o caso e fingisse que nada acontecera? Porque Müller havia descoberto que o Paralelo 16 não foi um incidente isolado. Durante suas investigações clandestinas, ele começou a mapear um padrão aterrorizante de desaparecimentos e conflitos tribais que se espalhara por toda a Amazônia durante os anos 1960. Aldeias inteiras que simplesmente sumiram dos registros oficiais. Territórios indígenas que foram abandonados por seus habitantes originais exatamente nas áreas onde empresas estrangeiras descobriram recursos minerais valiosos. Havia pelo menos 12 casos similares ao Paralelo 16, espalhados por Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. Todos com as mesmas características: ataques aéreos precisos, uso de explosivos industriais, distribuição de substâncias tóxicas disfarçadas de presentes, desaparecimento posterior de evidências e testemunhas. E todos conectados por um denominador comum aterrorizante:
Os mesmos nomes apareciam repetidamente nos registros de propriedade das terras liberadas após os massacres. Müller criou um mapa detalhado em seu escritório doméstico, conectando pontos com linhas vermelhas como um detetive perseguindo um serial killer. Cada linha representava uma rota de morte, cada ponto uma comunidade dizimada. O padrão que emergia era de uma máquina de extermínio funcionando em escala industrial, operando com a eficiência de uma empresa multinacional e a proteção de autoridades governamentais. Mas, quanto mais descobria, mais perigosa se tornava sua situação. Começaram os telefonemas silenciosos no meio da noite, carros estranhos estacionados em frente à sua casa. Mensagens anônimas deixadas em sua mesa no trabalho, sempre com o mesmo teor. Algumas verdades são perigosas demais para serem conhecidas. Carmen implorou para que ele parasse. Seus filhos perguntavam por que papai parecia sempre assustado. Seus colegas de trabalho começaram a tratá-lo com a cautela reservada aos loucos ou aos contagiosos. Até mesmo seus superiores, que inicialmente apenas ignoravam suas investigações não oficiais, começaram a demonstrar uma hostilidade crescente. Müller, disse o superintendente durante uma reunião aparentemente rotineira, você tem sido um excelente policial. Seria uma pena se problemas pessoais prejudicassem sua carreira promissora. Novamente não era uma sugestão, era um aviso final. Mas a obsessão havia se enraizado tão profundamente em sua mente que Müller não conseguia mais distinguir entre dever profissional e compulsão pessoal. Ele começou a tomar precauções elaboradas. Guardava cópias de seus arquivos em locais secretos. Comunicava-se com informantes usando códigos, variava suas rotas para o trabalho para evitar possíveis emboscadas. Sua paranoia não era irracional. Era baseada na consciência crescente de que havia descoberto algo tão explosivo que pessoas poderosas matariam para mantê-lo enterrado. A gota d'água veio quando ele descobriu documentos que provavam o envolvimento direto de empresas americanas no financiamento dos massacres. Empresas que, posteriormente, receberam concessões de mineração nas mesmas terras onde os Cinta Larga e outras tribos haviam sido exterminados. O que ele havia descoberto não era apenas genocídio, era genocídio como estratégia de negócios, planejado em salas de reunião corporativas e executado com a precisão de uma operação militar internacional. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Müller dormiu tranquilo. Havia finalmente encontrado a verdade completa. Sabia quem eram os verdadeiros responsáveis, como haviam operado, por que haviam matado. Tinha evidências suficientes para expor uma conspiração que mudaria a história do Brasil. Acordou com o cano de uma pistola encostado em sua testa. Delegado, disse uma voz calma na escuridão de seu quarto. Você descobriu coisas que não deveria saber. Agora precisa tomar uma decisão, sua família ou sua obsessão. Carmen estava amarrada a uma cadeira no canto do quarto, uma mordaça impedindo seus gritos. Seus filhos dormiam no quarto ao lado, aparentemente inconscientes do drama mortal sendo representado a poucos metros de suas camas. Quando a busca pela verdade se torna uma sentença de morte, que preço um homem está disposto a pagar pela justiça? E que preço ele tem o direito de impor àqueles que ama? A verdade é como radioatividade, impossível de destruir completamente, apenas de enterrar, até que a tecnologia evolua o suficiente para detectá-la. 23 anos haviam se passado desde a noite em que Müller foi forçado a escolher entre sua família e sua obsessão. Ele escolheu a família, como qualquer pai faria. Queimou seus arquivos secretos, destruiu o mapa de conexões que havia criado e nunca mais mencionou publicamente o nome Paralelo 16. Transferiu-se para uma cidade pequena no interior de São Paulo, onde trabalhou silenciosamente até sua aposentadoria, carregando o peso de uma verdade que jamais poderia compartilhar.
Mas em 1986, algo extraordinário aconteceu na Universidade de São Paulo que mudaria tudo. Doutora Helena Vasconcelos era uma jovem antropóloga forense especializada em técnicas de datação por carbono radioativo. Sua tese de doutorado focava no uso de análises isotópicas para investigar crimes de guerra, uma tecnologia revolucionária que estava transformando a ciência forense mundial. Quando ela recebeu uma caixa empoeirada de amostras não identificadas que haviam ficado esquecidas no subsolo do laboratório por 2 décadas, não imaginava que estava prestes a reabrir um dos casos mais sombrios da história brasileira. As amostras eram fragmentos de ossos, dentes e cabelos que alguém havia coletado clandestinamente na região do Paralelo 16 e enviado para análise anos antes. O material havia ficado perdido na burocracia acadêmica, rotulado apenas como material antropológico, origem incerta, Mato Grosso, 1963. Usando espectrômetros de massa que não existiam nos anos 1960, Dr. Helena começou uma análise sistemática que revelaria segredos enterrados há mais de 2 décadas. Os primeiros resultados foram perturbadores. Os fragmentos ósseos mostravam concentrações anormalmente altas de arsênio, não apenas vestígios, mas níveis tóxicos que indicavam envenenamento agudo. Mais intrigante ainda, os isótopos de arsênio encontrados não correspondiam aos depósitos naturais da região amazônica. Eram de origem industrial, provavelmente importados de fontes estrangeiras. Mas foi a análise dos fragmentos metálicos incrustados nos ossos que forneceu a evidência mais chocante. Doutor, Helena identificou ligas de metal que continham elementos extremamente raros, paládio, ródio, irídio, usados exclusivamente em munições especializadas, fabricadas por apenas 3 empresas no mundo durante os anos 1960. 2 delas eram americanas, uma era alemã. Nenhuma vendia legalmente para clientes brasileiros naquela época. Isso não é munição de conflito tribal, ela murmurou para seu orientador, Dr. Marcos Silva, enquanto examinava os resultados sob um microscópio eletrônico de alta resolução. Isso é tecnologia militar de ponta. Alguém usou armamento de guerra moderna contra a população civil. Mas foi a descoberta seguinte que transformou suspeitas científicas em evidência judicial irrefutável. Usando uma técnica inovadora de análise de DNA mitocondrial, Dr. Helena conseguiu extrair material genético de fragmentos de cabelo que haviam sido preservados nas amostras por mais de 20 anos. O que descobriu foi um mapa genético que provava definitivamente a identidade étnica das vítimas. Eram cinta larga, sem qualquer dúvida científica possível. Mais importante ainda, ela conseguiu estabelecer relações familiares entre as vítimas. Os fragmentos de DNA revelaram que pelo menos 12 pessoas diferentes haviam morrido no mesmo local. Homens, mulheres e crianças de várias gerações da mesma linhagem familiar. Não era um conflito entre guerreiros rivais. Era um extermínio familiar completo. Paralelamente, uma revolução tecnológica estava transformando a disponibilidade de informações históricas. Em 1985, o Brasil havia aprovado a Lei de Acesso à Informação, que exigia a declassificação gradual de documentos governamentais após 20 anos de sigilo. Arquivos militares, relatórios de inteligência e correspondências oficiais que estavam selados desde os anos 1960 começaram a se tornar publicamente acessíveis. Foi assim que o jornalista investigativo Ricardo Coccio conseguiu acesso a um arquivo explosivo, os Relatórios de Pacificação Indígena 1960-1970 do Ministério do Interior. Entre centenas de documentos burocráticos aparentemente inócuos, ele encontrou referências codificadas a operações especiais de limpeza territorial na região do Paralelo 16.
Mais chocante ainda, havia orçamentos detalhados para essas operações, incluindo gastos com aeronaves especializadas, materiais de dispersão química e serviços de consultoria internacional. Os números eram astronômicos para a época, equivalentes a milhões de dólares em valores atuais. E todos os cheques haviam sido pagos por uma empresa chamada Desenvolvimento Territorial Brasileiro Liteda, que Kotcho descobriu ser uma subsidiária fantasma de corporações americanas de mineração. Mas foi a tecnologia de satélite que forneceu a evidência visual mais dramática. Em 1987, as primeiras imagens de satélite de alta resolução da região amazônica se tornaram disponíveis através do programa Landsat, quando o Dr. Helena sobrepôs essas imagens modernas com fotografias aéreas de 1963, que foram finalmente declassificadas. O resultado foi uma prova visual incontestável do que havia acontecido no Paralelo 16. As imagens de 1963 mostravam claramente uma comunidade indígena próspera, ocas organizadas em padrão circular, áreas de cultivo, trilhas bem definidas. As imagens de satélite de 1987 revelavam uma cicatriz geométrica na floresta, um padrão de destruição artificial que correspondia exatamente às crateras de explosão que haviam sido documentadas décadas antes. Mais revelador ainda, as imagens de satélite mostravam que a área devastada havia sido posteriormente reflorestada, com espécies não nativas. Um esforço deliberado para apagar evidências do que havia acontecido ali. Dr. Helena percebeu que estava segurando nas mãos a prova científica definitiva de um genocídio planejado e executado com precisão industrial. Mas também sabia que pessoas poderosas haviam matado para manter esses segredos enterrados. A pergunta era: o mundo havia mudado o suficiente para que a verdade finalmente pudesse emergir? A resposta veio de uma fonte inesperada: Müller. O ex-delegado, agora um homem de 60 anos trabalhando como vigia noturno em uma fábrica paulista, leu sobre as descobertas de Dr. Helena em um jornal local. Durante 23 anos, ele havia carregado sozinho o peso de uma verdade terrível. Agora, finalmente, havia evidência científica independente que confirmava tudo que ele havia descoberto décadas antes. Naquela noite, Müller pegou um ônibus para São Paulo e apareceu no laboratório de Dr. Helena com uma mala velha cheia de documentos que ele havia escondido durante mais de 2 décadas, violando o acordo que o manteve vivo, mas silencioso por tanto tempo. Doutora, ele disse, suas mãos tremendo enquanto abria a mala empoeirada. Eu tenho os nomes de todos os responsáveis. Tenho as rotas de voo, os números das contas bancárias, até mesmo fotografias dos pilotos. Guardei tudo, esperando pelo dia em que seria seguro contar a verdade. Quando a ciência finalmente se alia à coragem, que força no mundo pode manter a verdade enterrada? E que justiça é possível quando a evidência é irrefutável, mas os culpados tiveram décadas para se esconder atrás de suas fortunas e influência? O demônio nunca se esconde nas sombras. Ele se veste de terno e frequenta a missa de domingo. Quando o doutor Helena Vasconcelos e Müller começaram a cruzar as evidências científicas com os documentos secretos que ele havia preservado por mais de 2 décadas, um padrão aterrorizante emergiu das páginas amareladas pelo tempo. Os verdadeiros arquitetos do massacre não eram fantasmas distantes ou criminosos anônimos escondidos nas profundezas da floresta. Eram homens respeitáveis que caminhavam livremente pelas ruas de Juína, cumprimentando vizinhos, indo à igreja, mandando os filhos para a escola. O primeiro nome nos documentos de Müller era o que mais chocava: Dr. Oswaldo Campos. O mesmo médico que havia tratado discretamente dos ferimentos dos pilotos após o massacre. O homem que todos na cidade procuravam quando estavam doentes,
que havia salvado incontáveis vidas durante epidemias, que doava remédios para famílias pobres e organizava campanhas de vacinação. Dr. Campos não era apenas respeitado, era venerado como um santo vivo pela comunidade de Juína. Mas os documentos revelavam sua verdadeira natureza. Ele era o coordenador médico da operação, responsável por calcular as dosagens exatas de arsênio necessárias para matar rapidamente, sem causar vômitos que pudessem alertar outras vítimas. Suas anotações clínicas sobre o Projeto Pacificação eram escritas com a mesma frieza científica que usava para prescrever aspirinas para dores de cabeça. Dose letal, 0,5 gramas por quilar de peso corporal, dizia uma anotação em sua caligrafia meticulosa. Mistura ideal, 3 partes açúcar refinado, 1 parte arsênio puro, sabor residual imperceptível, morte em 15, 20 minutos. Doutora Helena sentiu náusea ao ler aquelas palavras. O homem que havia jurado salvar vidas estava calculando cientificamente como exterminá-las da forma mais eficiente possível. O segundo nome era igualmente chocante: Coronel Augusto Miranda. Nos documentos, ele não era apenas um fazendeiro ambicioso, mas o comandante operacional de toda a campanha de limpeza territorial. Um militar reformado que havia servido na Segunda Guerra Mundial e trouxe para a Amazônia técnicas de extermínio aprendidas nos campos de batalha europeus. Suas terras não eram apenas expandidas após o massacre. Elas haviam sido precisamente demarcadas antes dos ataques, como se ele soubesse exatamente quando e onde a terra seria liberada. Os mapas encontrados entre os papéis de Müller mostravam que Miranda havia contratado empresas de topografia para demarcar propriedades sobre território Cinta Larga 6 meses antes do massacre. Ele não estava simplesmente aproveitando oportunidades. Estava orquestrando assassinatos para criar oportunidades. Mas foi o terceiro nome que deixou até mesmo Müller em choque: Padre Sebastião. O sacerdote que oferecia absolvição aos paroquianos atormentados pela culpa não era apenas um confessor passivo, era um participante ativo na conspiração. Os documentos revelavam que ele havia usado sua posição de confiança para mapear as aldeias indígenas, identificando lideranças espirituais, contando população, até mesmo desenhando plantas detalhadas das ocas principais. Suas missões evangelizadoras entre os Cinta Larga eram, na verdade, operações de reconhecimento militar disfarçadas de trabalho religioso. Ele havia ganhado a confiança dos índios durante meses, aprendendo seus costumes, identificando suas rotas de fuga, descobrindo onde escondiam mulheres e crianças durante conflitos. E então usou todas essas informações para planejar seu extermínio. Os selvagens confiam facilmente em símbolos cristãos, escreveu em um relatório para seus superiores na conspiração. Recomendo usar crucifixos durante a distribuição do material doce. Eles associarão o presente à bênção divina. O quarto conspirador era o mais óbvio, mas também o mais protegido: José Pereira, o piloto. Ele não era apenas um mercenário contratado para executar o massacre, era o coordenador logístico de toda a operação. Suas conexões na aviação civil lhe davam acesso a aeronaves não registradas, combustível sem rastreamento e rotas de voo que não apareciam em controles de tráfego aéreo. Mais importante ainda, ele conhecia outros pilotos dispostos a fazer trabalhos especiais, por dinheiro suficiente. Os registros mostravam que Pereira havia recrutado pelo menos 12 pilotos diferentes para operações similares ao longo dos anos 1960. O Paralelo 16 não foi seu primeiro massacre. Foi apenas o mais documentado. Ele estava dirigindo uma verdadeira empresa de extermínio, oferecendo serviços de limpeza territorial para qualquer cliente com dinheiro suficiente e escrúpulos insuficientes. Mas o nome que mais chocou doutora Helena foi o último da lista: João Santos, funcionário da FUNAI.
O mesmo homem que havia inicialmente ignorado os apelos de Iracema, que havia prometido investigar o caso, enquanto ativamente sabotava qualquer tentativa real de descobrir a verdade. Santos não era apenas negligente ou corrupto, era um agente infiltrado da conspiração, colocado estrategicamente na FUNAI para garantir que os crimes nunca fossem adequadamente investigados. Seus relatórios oficiais sobre conflitos tribais e migrações voluntárias não eram incompetência burocrática, eram documentos de encobrimento cuidadosamente elaborados para justificar o desaparecimento de comunidades inteiras. Ele recebia pagamentos regulares dos conspiradores, depositados em uma conta bancária em nome de sua esposa. A revelação mais aterrorizante nos documentos de Müller era que esta não era uma conspiração isolada, limitada ao paralelo 16. Era uma operação sistemática que se espalhou por toda a Amazônia, com células operacionais em pelo menos 15 cidades diferentes. Cada célula seguia o mesmo modelo: um médico para calcular dosagens mortais, um fazendeiro para identificar terras desejáveis, um religioso para mapear as vítimas, um piloto para executar os ataques e um funcionário do governo para encobrir os crimes. Era genocídio industrializado, operando com a eficiência de uma franquia comercial. O mais perturbador de tudo: muitos dos conspiradores ainda estavam vivos em 1987. Dr. Campos havia morrido de velhice em 1982, respeitado até o fim como um médico dedicado. Sua viúva ainda recebia homenagens anuais na festa do padroeiro da cidade. Coronel Miranda prosperou, até se tornar um dos maiores fazendeiros do Centro-Oeste. Seus filhos, estudando em universidades europeias, compradas com dinheiro manchado de sangue indígena. Padre Sebastião havia sido promovido para uma paróquia em Brasília, onde continuou sua carreira eclesiástica sem que ninguém jamais questionasse suas atividades passatórias na Amazônia. José Pereira se aposentou como um empresário próspero da aviação civil, seus serviços especiais transformados em uma empresa legítima de transporte de cargas. E João Santos? Ele havia subido na hierarquia da FUNAI até se tornar diretor regional, responsável por proteger populações indígenas em uma área que incluía os territórios onde ele mesmo havia ajudado a coordenar massacres décadas antes. Como pode uma sociedade funcionar normalmente quando seus pilares morais, médicos, soldados, padres, funcionários públicos, são na verdade os arquitetos da morte? Que tipo de civilização constrói sua prosperidade sobre túmulos ocultos de inocentes? A verdade, quando finalmente emerge, raramente traz a paz que esperávamos, apenas uma compreensão amarga de quanto tempo perdemos vivendo na mentira. Em dezembro de 1987, José Pereira foi encontrado morto em sua casa em Cuiabá. Aparentemente um ataque cardíaco, segundo o laudo médico oficial. Mas aqueles que conheciam a verdade sobre seu passado sabiam que homens como ele raramente morrem de causas naturais quando segredos de décadas estão prestes a vir à tona. 2 dias antes de morrer, ele havia ligado para a doutora Helena Vasconcelos. Doutora, disse sua voz trêmula ao telefone, eu preciso falar com a senhora. Há coisas que nem mesmo os documentos do delegado contam. Coisas que só eu sei. Era para ser o encontro que finalmente revelaria todos os segredos do paralelo 16. José Pereira havia prometido nomes de financiadores internacionais, detalhes sobre outras operações similares, até mesmo a localização de arquivos fotográficos que documentavam os massacres. Era a confissão completa que faria justiça aos cinta-larga mortos. Mas quando Dr. Helena chegou ao endereço combinado, encontrou apenas policiais isolando a casa e um corpo sendo removido em um saco preto. Coração não aguenta a pressão da idade, disse o médico legista, evitando olhar nos olhos dela. Acontece muito com homens da idade dele.
As evidências científicas de Dr. Helena foram publicadas em 1988, causando um escândalo internacional que forçou o governo brasileiro a reconhecer oficialmente o massacre do Cinta Larga. Uma comissão parlamentar de inquérito foi estabelecida. Indenizações foram prometidas aos sobreviventes. Reformas na FUNAI foram anunciadas com grande alarde. Mas dos 5 conspiradores principais, identificados nos documentos de Müller, apenas 2 ainda estavam vivos para enfrentar consequências legais. Coronel Miranda morreu acidentalmente, quando sua caminhonete capotou em uma estrada que ele percorria há 30 anos sem problemas. João Santos foi aposentado compulsoriamente da FUNAI, com pensão integral e serviços prestados à nação. Padre Sebastião foi discretamente transferido para um mosteiro isolado em Minas Gerais, onde vive até hoje sob voto de silêncio. Nenhum deles jamais foi formalmente processado. Iracema, a mãe Cinta Larga, que iniciou toda a busca por justiça, havia morrido 10 anos antes das revelações finais. Ela passou seus últimos anos em uma reserva indígena distante, sussurrando para quem quisesse ouvir sobre homens do céu e açúcar de morte. Muitos a consideravam louca. Poucos compreenderam que ela era a única pessoa sã em um mundo enlouquecido pela ganância. Müller viveu para ver sua investigação finalmente validada, mas não encontrou a paz que esperava. 23 anos tarde demais, ele murmurou para a doutora Helena durante a última conversa que tiveram. Quantas outras Iracemas morreram esperando por uma justiça que nunca chegou? Ele morreu em 1991, levando para o túmulo segredos que nunca compartilhou, nem mesmo com a cientista que provou suas teorias. A região do Paralelo 16 foi transformada em Área de Preservação Histórica em 1989. Uma placa discreta marca o local onde a aldeia Cinta Larga existiu, com os dizeres: em memória das vítimas de conflitos fundiários dos anos 1960. Não menciona aviões, bombas ou açúcar envenenado. Não cita nomes de assassinos ou vítimas específicas. É uma mentira burocrática gravada em bronze, perpetuando o encobrimento mesmo na hora de pretender honrar a memória. Mas algumas verdades se recusam a morrer. Em 1994, documentos vazados da CIA americana revelaram que o governo dos Estados Unidos tinha conhecimento detalhado das operações de pacificação na Amazônia brasileira durante os anos 1960. Mais do que conhecimento, havia aprovação tácita e apoio logístico através de empresas subsidiárias. O massacre do Cinta Larga não foi apenas genocídio nacional, foi parte de uma estratégia geopolítica internacional. Documentos que permanecem classificados até hoje. Em 2003, um ex-funcionário da empresa alemã que fabricou as munições especiais encontradas na cena do crime fez revelações perturbadoras antes de morrer de câncer. Segundo ele, a encomenda brasileira dos anos 1960 foi apenas uma pequena parte de um programa experimental que testou novos métodos de eliminação de populações em pelo menos 12 países diferentes. Os Cinta Larga foram cobaias em um experimento global. E hoje, em 2024, quando imagens de satélite de altíssima resolução finalmente permitiram um mapeamento completo da destruição amazônica das décadas passadas, padrões similares ao Paralelo 16 foram identificados em mais de 40 localizações diferentes. 40 comunidades indígenas que simplesmente desapareceram dos registros oficiais entre 1960 e 1975. 40 massacres que nunca foram investigados. A verdade sobre o Paralelo 16 foi apenas a ponta de um iceberg de horror que ainda flutua nas águas escuras da história brasileira. E enquanto os últimos sobreviventes daquela época morrem de velhice, levam consigo segredos que talvez nunca sejam revelados. Porque existem algumas verdades tão monstruosas que até mesmo aqueles que as descobrem preferem levá-las para o túmulo a enfrentar as consequências de revelá-las.
Quantos outros paralelos 16 existem enterrados na história do Brasil? E quantas outras Iracemas ainda esperam por uma justiça que talvez nunca chegue, enquanto os verdadeiros responsáveis dormem tranquilos em seus túmulos respeitáveis?